Bom, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje à tarde. Como o André mencionou, meu nome é Gregory. Para ajudar na descrição, eu sou um homem de pele branca, cabelos curtos, estou vestindo uma camisa polo azul marinho. E a gente vai falar aqui, como o André mencionou um pouquinho, um tema bem polêmico aí, né? Que a gente tem vários comentários, observações no mundo da tecnologia. Então, espero que vocês estejam prontos para embarcar nisso e também ajudar a complementar esse conhecimento que eu vim para compartilhar com vocês. Bom, acredito que a maioria que está aqui ouvindo, né, vendo a apresentação, sabe o quão complexo é iniciar um projeto, a arquitetura de um projeto, né? E nesse momento de inicialização de projeto, não adianta você tentar economizar, né? Você precisa investir tempo na arquitetura do seu projeto, na arquitetura, pensando em tecnologia, pensando em estrutura, pensando em conceitos, né? Porque sempre vem a conta no final, né? Independente de como você faça, vai vir a conta, né? Alguma decisão errada que foi feita no início, depois a gente vai provar isso. De que forma? Talvez a gente tenha uma quantidade massiva aí de usuários, uma quantidade grande de informações a serem processadas ou retornadas. Então, de alguma forma vai ser cobrado, né? Não tem para onde fugir. Bom, provavelmente vocês já passaram por isso, né? Em algum projeto onde parte das regras de negócio aí estavam definidas em uma view ou em um controller, impedindo a reutilização e favorecendo a duplicação de código, né? Isso é muito complicado porque, digamos aí um exemplo clássico, né, onde eu coloque aí uma regra de negócio na minha view e em outra view eu tenho que reutilizar essa informação e eu simplesmente não consigo reutilizá-la. Eu posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o código lá, mas infelizmente em algum momento, se essa regra de negócio for alterada ou modificada, em alguma parte do código a gente vai deixar diferente e ela não vai ser concisa para o resto do projeto e para o resto da aplicação. Então, é muito interessante que esteja no lugar certo. E aí voltamos no primeiro comentário ali, né? Tem que ser muito bem pensada a questão da arquitetura. Há um tempo atrás a gente tinha muito acoplamento entre as regras de negócio também e a parte de banco de dados, né? Por exemplo, no SQL. A gente cria a estrutura e a estrutura não necessariamente é pensada como arquitetura, e sim uma junção do que a gente tem de regra de negócio e de banco de dados, né? Isso dificulta também a criação de testes de unidade, né? Pensando que as regras estão ali sendo compartilhadas tanto com a parte de banco de dados como a parte de estrutura em si, isso na hora de testar vai ser um grande problema, realmente vai atrapalhar um pouco, tá? E também era praticamente impossível substituir uma biblioteca sem ter que mexer em milhares de linhas aí do nosso código. Então, a Clean Architecture vem nesse sentido para exatamente criar essa independência, né, do seu projeto e da sua arquitetura. Então, essas são coisas para a gente pensar, repensar no que a gente vive hoje, né, no que a gente passa em relação no dia a dia com projetos e tudo mais. Eu mesmo trabalho hoje na CIT, num projeto, sou desenvolvedor sênior PHP, e tem regras de negócio na Vue, num projeto que é legado, um baita de um monolito, e a gente vem transformando isso. Faz 6 meses que eu estou aqui dentro do CT e a gente vem transformando esse projeto de forma com que a gente consiga separar o que realmente é necessário em cada parte da estrutura, né? Então, tudo que a gente acabou de ver aqui, essas 3 partes aí que são extremamente contra o Clean Architecture, hoje eu trabalho exatamente dessa forma no projeto que roda assim, que é legado, que é um monolito enorme, e a gente está transformando isso, né? Então, provavelmente vocês já passaram por algo do tipo também. Bom, o que acontece com essas estruturas,
né? Quando a gente tem e encontra coisas do tipo. Então, com a falta de evolução do código, o produto se torna legado e precisa ser totalmente reescrito, que foi exatamente o que eu mencionei da minha experiência em relação ao projeto que eu atuo hoje, né? É um produto que é legado, vai durar anos no mercado por estar se adaptando a clientes, se adaptando a modelos, mas ele está sendo totalmente reescrito, né? É um negócio que saiu da garagem, vamos dizer assim, né? De uma dupla de sócios aí que criou o projeto e hoje está sendo reescrito toda a parte de core, de BI, né? Business Integration, tudo isso sendo reescrito numa modelagem que se adapte num futuro próximo, né? E não tem essa necessidade de ser reescrito. Bom, legal a gente continuar aqui pensando em relação à arquitetura, mas a gente precisa definir o que seria arquitetura, né? Isso é outra coisa que tem vários escritores, pensadores e tudo mais que mencionam formas diferentes de arquitetura e definições diferentes, né? Mas eu acho que, particularmente, eu acho que ela seria uma forma de conseguir desenvolver a aplicação para que, ao longo do tempo, ela consiga se manter e se pagar, né? Quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de projeto, a gente pensa em dinheiro também, né? Então, ela tem que se manter no mercado e precisa também se manter como fiel depositário ali de realmente um retorno para a empresa. Tá? E para fazer isso, precisa de atributos tanto de qualidade quanto do negócio. Não tem para onde fugir em relação a isso. O nosso querido Uncle Bob, né, o Robert Martin, ele define que o principal objetivo aí da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos requisitados dentro da criação de um projeto e manutenção de um sistema em si. Então, isso novamente volta para a questão de valores. Se eu consigo diminuir os recursos humanos, eu consigo mais valor para o meu projeto em relação à tecnologia, né? E consigo manter de forma melhor com menos recurso humano. Então, a arquitetura vem nesse sentido, né? O Martin Fowler também é outro cara muito mencionado em relação à arquitetura de software. E ele fala que as decisões que são importantes e difíceis de mudar, isso é arquitetura de software. Tá? Então, pensa aí no seu projeto, onde você atua hoje, o que você faz hoje. As decisões que foram, de alguma forma, importantes ou difíceis, tanto de criá-las ou em algum momento de alterá-las, provavelmente você estava chegando num nível interessante de arquitetura de software nesse momento. Já trabalhei em outros projetos, trabalhei numa aplicação que era bancária e em um momento a gente teve que tomar uma decisão em relação à criação de uma nova estrutura para um novo tipo de pagamento e foram decisões muito difíceis e importantes para os próximos passos. Por exemplo, quando chegou o Pix, né? Quando veio o Pix, se não fosse uma estrutura bem feita e bem criada lá no início, essas decisões importantes e difíceis, provavelmente a gente não teria nem como criá-las em si, né? Ou defini-las. A gente simplesmente teria que reestruturar tudo. E o Ralph Johnson, que estava em conversa com o Martin aí, eles estavam nessa criação de livro, definições e tudo mais, ele simplesmente definiu que a arquitetura é sobre coisas importantes. Independente do que seja, coisas importantes definem a arquitetura de software. Tá? Então, é uma definição assim, né? Parece que o cara estava de saco cheio, ele falou, tá, a arquitetura é o que é importante para o negócio e acabou, pronto, né? Então, é uma definição um pouco engraçada, né? Mas define realmente o que é arquitetura. Bom, nesses últimos 20 anos aí, a gente vem vendo várias estratégias arquiteturais que foram idealizadas, né? Vários modelos, várias estruturas. Então, entre elas, a gente tem o DDD, do Eric Evans, 2003,
Estamos aí quase batendo os 20 anos com o Eric Evans, e a gente utiliza várias coisas aqui do DDD em si dentro da Clean Architecture. Então, entidades, agregados, repositórios, os valores dos objetos, as factories. Então, aqui a gente tem um esboço de como isso deve ser tratado utilizando o DDD, né? E é muito interessante, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, né, do Eric Evans, DDD, mas lá na capa ele já fala que a complexidade é tão alta na criação criação e desenvolvimento da arquitetura do projeto, que se não tiver pelo menos um esboço de como a gente vai começar isso, é praticamente impossível, né? Uma linha de como seguir. Então, o DDD vem para isso, assim como os outros, né? A gente tem arquitetura hexagonal, por exemplo. Na arquitetura hexagonal, a gente tem a aplicação no centro de tudo, né? E ela é o núcleo, né, da informação, da execução e tudo mais. E ao redor dela temos alguns contratos, né, que seriam portas ao mundo externo, vamos dizer assim. Então, os adapters em HTTP, guia adapter, PP2App adapter, tudo isso está voltado e tentando de alguma forma acessar a aplicação, né? Então é uma arquitetura bem interessante também. Só para a gente passar aí no histórico, ela é de 2005 pelo Alistair Cockburn. Temos também a Onion Architecture, que lembra bastante a Clean Architecture, pela estrutura que ela segue, né, que é do Jeff Palermo, de 2008, e ela tem uma direção também em relação aos acessos ali de modelo, serviços, a parte de interface, mas ela não é tão completa em detalhes como a própria Clean Architecture, onde a gente tem bem separado, né, as regras empresariais da aplicação, interface, adaptadores e a parte externa, o mundo externo, vamos dizer assim. E em 2012, o Uncle Bob o Robert Martin, né, fez um post sobre a Clean Architecture, e aí vem o livro dele, vem toda essa estrutura que a gente vai estar entendendo um pouquinho mais nessa apresentação. E é legal essa história que eu trago para vocês, porque todas elas, de alguma forma, estão ligadas, né? Elas têm coisas em comum. Então, se vocês perceberem ali, nesse histórico breve que eu trouxe para vocês, elas normalmente trabalham com isolamentos de regras de negócio, tá? E conceitos fundamentais, pode passar quantos anos forem, sempre continuam o mesmo. A regra de negócio continua o mesmo. Em projetos que vocês atuam aí, provavelmente vocês têm regras de negócio bem explícitas, assim. Isso não é uma coisa opcional. Isso vai durar anos. Essa regra de negócio vai anos e anos e anos, e dificilmente ela vai ser alterada, tá? Então é importante essa questão do isolamento da regra de negócio para a criação da arquitetura. É muito importante. E também, outra característica aí, né? Elas definem camadas e suas responsabilidades. Eu acho que o grande diferencial em relação às outras arquiteturas da Clean Architecture é como ela consegue separar essas camadas e responsabilidades de uma forma abstrata, obviamente, mas de uma forma que literalmente a gente não interage com as partes externas, vamos dizer assim. Então, cada uma tem a sua responsabilidade e ela entrega tal coisa, e dependendo da camada, ela recebe tal informação. Então, isso é super importante também, mais para frente vocês lembrarem disso. Elas também criam um fluxo de controle e dependência ordenada e direcional, tá? Desde lá de 2003, com o DDD, vocês percebem que tem aquelas setinhas, aquela ordenação, aquela sequência, aquela orientação, seja lá qualquer palavra aí que vocês definam isso, mas ela tem um fluxo, e isso gera dependência e controle em relação, gera uma ordenação. E isso é muito importante também para a arquitetura, porque com esse padrão a gente consegue trabalhar com times, com grandes equipes, com grandes projetos.
Bom, vocês perceberam que esses conceitos lá, desde 2013 até hoje, eles vêm sendo requentados, né? Desde o DDD lá até o Clean Architecture, que não é algo 100% novo, mas que tem sido muito explorado nesses últimos anos, eles vão vamos dizer assim, a gente pega um pouquinho de cada coisa e vai aprimorando, vai adicionando, vai entendendo o porquê aquilo se torna necessário, né? E eu trago para vocês aqui uma ferramenta que é um pouco antiga, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de explorar ou já viram em algum lugar, se chama Fitness. Essa ferramenta foi criada em parceria aí com o Uncle Bob, ele faz parte aí do código em si. Ela é uma wiki, tá? Misturada com teste, e a ideia é que você consiga definir os seus casos de uso e faça um teste consumindo os inputs, as entradas em si. Tá? E quando o Uncle Bob criou essa ferramenta, ele começou a criar ali a regra de negócio, criou uma classe que guardava as informações, e percebeu que se ele armazenasse as informações em memória de alguma forma, sendo uma classe ou algo do tipo, seria muito mais fácil de testar o projeto. Né? Eu não preciso entrar na interface, não preciso abrir um navegador para testar, não preciso fazer um passo a passo ou algo do tipo. Ele simplesmente mocou a informação, a interface, e dessa forma ele consegue focar no negócio. E aí uma regrinha principal da Clean Architecture do Uncle Bob, que é deixe os detalhes para depois. A regra de negócio, o básico é agora, aqui na arquitetura. Os detalhezinhos finos, né? Detalhes assim de interface, detalhes ali coisinhas que dá para depois mexer, deixa para depois. Não tem problema nenhum. Agora, o que é regra de negócio precisa ser tratado logo no início. Só voltando aqui, exatamente a URL dessa ferramenta se chama fitness. Como que tá? Não lembro a sequência agora da URL, mas se você procurar por esse nome no Google, você vai encontrar. E é bem legal que ele traça ali, na hora de testar, uma sequência visual para você focar no negócio e deixar os detalhes para depois, como o Uncle Bob disse. Bom, mais uma definição aqui interessante em relação à Clean Architecture, a gente tem em arquitetura, vamos dizer assim, né? O centro da aplicação não é a base de dados, a gente precisa lembrar disso, porque normalmente quando a gente está conversando com o nosso cliente, conversando sobre uma nova feature ou algo do tipo, não sei se vocês têm essa mania ou não, mas normalmente você já está pensando, pô, então eu posso fazer uma estrutura assim, 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 tabela tal, né, relaciona com tal e tal. Mas ele fala que o centro não tem que ser a aplicação, não tem que ser a base de dados, perdão, e muito menos os frameworks que você vai utilizar. O centro da aplicação e da criação, sim, são os casos de uso, tá? E isso reflete muito no processo de criação e vai definir as ações primárias, secundárias, terciárias. Você vai chegar num diagrama final em relação ao projeto, e isso vai te dar uma visão melhor do que simplesmente estruturar uma base de dados ou escolher um framework para sair fazendo e reestruturando. Então, claro, isso é uma definição dele. Concordo em partes assim com essa sentença que ele firmou em relação ao caso de uso, e faz sentido, sim, no final faz sentido inicializar com o caso de uso. Definindo, então, o que é a arquitetura, o Clean Architecture, ela é uma arquitetura, então, que tem o objetivo de promover a implementação de sistemas que favorecem a reusabilidade de código, coesão, independência de tecnologia e testabilidade. Uma palavra, assim, se fosse para perguntar assim no final, como que você resumiria aí Clean Architecture? Seria desacoplamento. Com certeza seria desacoplamento. Por quê? Vocês vão ver aqui o resumo da ópera, né, e do que é o Clean Architecture, é essa imagem que vocês estão vendo agora.
A gente tem entidades, casos de uso, controllers, gateways, os presets, e aí o mundo externo, que seriam dispositivos, web e tudo mais. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, logo nessa lateral esquerda em direção ao centro, tem algumas setinhas e a direção de como isso funciona, né? É muito importante aqui lembrar que essa estrutura depende muito das abstrações. Eu trouxe aqui para vocês, e já vou mostrar algo prático de como aplicar isso, né? Não adianta só ficar aqui na teoria, não faz muito sentido. Mas resumindo, as entidades aqui são praticamente um resumo do banco de dados e da estrutura do banco de dados que você tem, tá? Então, elas definem a propriedade de cada entidade. Para lembrar assim do que realmente a gente está falando, é aquela classe que você vai criar com os seus getters e setters, tá? Os casos de uso, aí são as regras de negócio, tá? O que a aplicação em si é responsável pela comunicação com as entidades e todas as informações, essa é uma regra muito importante, todas as informações precisam passar por esses casos de uso, tá? Os adapters, eles fazem a comunicação com a parte externa, então, do caso de uso para a parte externa, eles fazem essa intercomunicação utilizando os controllers, presetters, repositories, gateways e o que vocês aí lembrarem em relação a isso. E, por último, esse mundo externo que vocês estão vendo aqui em azul, tá? Que ele literalmente controla o que vai ser entregue, o que vai ser recebido para essa comunicação. Uma regra muito importante, acredito que a mais importante, é a regra da dependência, tá? A regra da dependência, ela menciona que você deve sempre apontar para os níveis mais altos da aplicação, ou seja, sempre das camadas mais internas para as externas, tá? Então, isso é muito importante quando a gente valida aqui, ó. Entidade, ela não faz nem ideia o que é caso de uso, o que é controller, o que é mundo externo, tá? Isso, a informação vem de fora para dentro e ela não está preocupada, literalmente, com o que está vindo e da forma que está vindo, ela é ela e pronto, acabou. Assim como o uso de caso não está preocupado com quem vai fazer essa comunicação com o mundo externo e etc. Tá? Aqui você pode ver o cone, né, da Clean Architecture mensurando o nível entre a abstração e o concreto em si, né? Então, quanto mais próximo do núcleo, a gente tem mais abstração, menos alterações, e quanto mais externo da aplicação, a gente tem algo mais concreto em si, mas que altera frequentemente. Uma coisa bem legal, aqui mencionando em relação a Clean Architecture, se você quer realmente fazer algo que mantenha essas leis, essas regrinhas aqui de Clean Architecture, vamos dizer que você queira integrar na sua aplicação algo externo, uma API de pagamentos ou algo do tipo, tá? Independente da que for. Tente pegar 2 tipos de pagamentos diferentes. Então, 2 serviços diferentes, PicPay e GalaxyPay, algo do tipo. Você vai lá e vai integrar, e a sua estrutura, o seu núcleo, a sua arquitetura, ela tem que integrar com qualquer uma das duas, independente da forma que elas vêm. É um pagamento, concorda comigo? É um pagamento. Então, a gente vai generalizar essas informações e centralizar elas para que ela funcione tanto com uma quanto com outra. E aí volto a mais um princípio fundamental da Clean Architecture, é que ela seja independente de frameworks, independente de interfaces, independente de banco de dados, independente de qualquer estrutura externa. E também que seja testável. Tá? Então, é muito importante lembrar disso também. Então, resumindo aqui um pouquinho sobre as entidades, ela é responsável por concentrar os principais participantes da regra de negócio. Então, qualquer que seja a entidade, ela é responsável por isso. Então, é o objeto do negócio, aplicam as regras que geralmente fazem parte da entidade, sem vínculo com um RM ou um framework qualquer. Já os casos de uso, eles realizam a orquestração na concepção das regras de negócio. Então, eles gerenciam as informações para as entidades e se mantêm através do uso externo.
tá? Então representa a regra de negócio, não tem vínculo com o framework, exceto por algumas bibliotecas utilitárias, dependendo do cenário. E o caso de uso não sabe quem está utilizando. Não interessa para o caso de uso quem está utilizando ou consumindo as informações, se é um JSON, se é um XML ou o que for. Não interessa para ele, porque está vindo de fora, lembrando. E lançam as exceções de negócio, isso é importante também. Já a terceira camada, que são os frameworks and drivers, são aspectos puramente tecnológicos, não funcionais. Tá? Então, são as estruturas externas, literalmente, que vão acessar essas informações. E a interfaces e adapters, a gente tem, interface adapters, perdão, fazem a tradução entre o mundo externo e a regra de negócio. Então, super importante lembrar dessas informações, mas legal, a gente viu tudo isso aqui, é muito legal, né? Rabisquei um monte de coisa aqui para a gente conversar. Mas aí, o que eu crio, né? Como que eu começo? Que passo que eu preciso criar? Sentei aqui no meu computador, eu quero criar um projeto. Como que eu vou fazer isso? Tem um padrão? Não tem um padrão? Sigo o formato ali que foi mencionado no Clean Architecture? Um detalhe importante é que as camadas da Clean Architecture são lógicas, elas não têm relação física. Então, você pode criar conforme a regra do negócio em si. Eu pesquisei dentro do Git alguns repositórios que falam sobre Clean Architecture. A gente tem 14.372 repositórios falando sobre Clean Architecture. Várias linguagens ali, a que mais fala é de Kotlin, e eu peguei alguns exemplos aqui de C# por já ter trabalhado. Então, vocês vão ver aqui uma pastinha source dentro do projeto, com Core, Infrastructure, Share Kernel e Web. Beleza, é uma estrutura legal, dá para encaixar no que a gente viu ali agora de Clean Architecture. Tem outra aqui, dentro do Source, Application, Domain, Infrastructure e Web UI. Também se encaixa. É uma estrutura legal. O que mais? Tem aqui outra, Application, Database, Domain, Model e Web. Opa, temos mais pastas aqui, mas também se encaixa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Pena que é só meia hora, né? Eu sou professor também, então eu me empolgo com essas coisas. Eu adoro compartilhar conhecimento. Então, eu criei uma estrutura básica aqui, só para a gente ter uma noção de como a gente pode criar isso. Criei uma pasta colaborador, tá? Esse colaborador vai ser a minha entidade. Então, lembrando que a entidade, ela é o quê? Ela literalmente vai ter as informações que provavelmente lá no seu banco de dados tem, né? E aí o caso de uso vai utilizar das regras de negócio para aplicar e trabalhar com essas informações, tá? Então, meu colaborador com ID, nome completo, cargo e setor. Meu caso de uso aqui que eu criei uma interface para ele aqui com algumas regras, tá? Então, meu construtor passando o repositório interface, que já a gente vai ver ele, e algumas funções de pesquisar, encontrar todos, criar e deletar a informação. Então, eu tenho aqui meu service sendo implementando esse Use Case Interface com cada uma das suas regras de negócio, com as suas informações aqui dentro do caso de uso. Então, lembrando, ele é o meio termo entre a entidade e o mundo externo. Ele conhece o mundo externo? Não faz nem ideia. Para ele não interessa quem é o mundo externo, né? Então, qual seria a sequência disso, né? Eu tenho as tratativas aqui, mas eu preciso, de alguma forma, trazer essas informações de um mundo externo. Então, digamos que o mundo externo seja o banco de dados. Então, eu criei outra interface aqui do repositório com as ações, né? Criando a minha regra de negócio aqui. Um comentário legal é que eu deixei os caminhos aqui, né? De cada item do projeto, para vocês se entenderem onde a gente está. E o Database Repository que está implementando esse repositório. Então, óbvio, não tem nenhuma implementação em si aqui, mas ele implementa e vai em busca da ação, cria a regra de negócio ou algo do tipo, e retorna com a informação para o caso de uso. Perdão, falei algo errado aqui, né? Não trabalha com regra de negócio nenhuma. Ele vai trazer as informações necessárias e o caso de uso, sim, vai trabalhar com a regra de negócio. E, por último, um controller, tá? Utilizando algumas coisas de PSR aqui do PHP, do Zend aqui, que acabei não importando para o projeto, por isso que está trazendo esse errinho aqui. Mas no final ele é só um handler que vai, através de um padrão do PHP,
fazer a request e o response através de um JSON. Então, seguindo exatamente esse fluxo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e não é um padrão, né? Tem uma pasta aqui, Adapter, Controller, Entity, Use Case, mas não é um padrão. Você pode criar conforme a sua necessidade, seguindo essas regras. Lembrando que a gente tem padrões de projetos que podemos escolher para aplicar também dentro da Clean Architecture, né? MVC ou algo do tipo. E é importante lembrar sobre a questão de Solid, Clean Code e tudo mais. Voltando aqui para a apresentação, que o tempo é criminoso com a gente, né? Quando que eu devo adotar, então, uma Clean Architecture dentro de um projeto? Acredito que com projetos de maior complexidade, algo escalável, né? Ela vai ter maior aderência, ela vai suportar processos de negócios relevantes, por exemplo, né? Onde provavelmente a longo prazo eu não vou precisar de uma manutenção ou algo do tipo. E quais seriam então as vantagens, né? Como ela é uma arquitetura centrada no domínio, ela trabalha muito bem com DDD, tá? Ela é acoplada, direcionada e preza muito pelo núcleo, pela entidade em si, e ela não tem dependência, né? Isso é a parte mais interessante. Remova as dependências do seu projeto, da sua solução. É meio absurdo, talvez onde você trabalha, o que você faz hoje, falar assim, ó, vamos mudar o banco de dados. Não vai ser mais o que você utiliza, vai ser outro. E aí, dá para fazer? Na teoria, com o que a gente acabou de ver, tem que estar totalmente desacoplado o núcleo do banco de dados em si. Então, na teoria, tem que dar certo. Se bem implementada, nos traz flexibilidade, tá? Porque não vai ter troca de camada externa ou algo do tipo, não vai afetar a parte interna. Também, eu vou ter um baixo acoplamento, facilitando aí a troca de casos, se torne necessário aí fazer uma troca de cenário, né, ou algo do tipo. Utilizar ou não componentes. É uma arquitetura incremental, né? E se bem implementada mesmo, a gente vai ter um grande benefício mais para frente em relação aos resultados, em relação em como a aplicação vai servir para o mundo externo, vamos dizer assim, que é aquela parte externa do Clean Architecture. Tem alguns pontos aqui que eu queria levantar com vocês, que provavelmente vai virar discussão daqui a pouco. Por exemplo, o tempo investido na aprendizagem de Clean Architecture para criar uma aplicação e tentar estruturar isso, tá? Principalmente para a questão de devs, né? E para os padrões que a gente tem hoje, utiliza hoje. É viável? Não é viável? A complexidade aumenta muito, vou perder muito com as regras de negócio e podia estar desenvolvendo, podia estar solucionando o problema em si, né? Então, acredito que não. Acredito que você e seu time têm total capacidade de se aprofundar e aplicar esses conceitos, assim como eu fiz no exemplo básico ali de colaborador, onde eu, através dos nomes do próprio Clean Architecture, não utilizei nenhum padrão de projeto em si, consegui resumir e abstrair os conceitos, né? Outro ponto importante é que exige o uso excessivo assim, de classes adicionais, aumenta o esforço para deixar o código mais generalista, né? Uma coisa importante, desacoplado das tecnologias, que é uma coisa muito difícil de se trabalhar, né? Pensar que sua estrutura vai estar totalmente desvinculado com qualquer estrutura, com qualquer framework, qualquer banco de dados, né? E, caso seja necessário, ela também não pode impactar no domínio, no negócio, né? Então, acredito que é isso os pontos que eu tinha em relação a esse finalzinho do Clean Architecture, para a gente não passar do tempo aqui. Eu queria muito, muito agradecer a oportunidade de estar compartilhando essas informações com vocês. Do lado esquerdo de vocês, no inferior, tem um QR Code aí para o meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato. Tenho dentro do meu Git lá essa estrutura que eu acabei de criar ali para vocês,
vocês quiserem utilizar, olhar, comentar ou algo do tipo. E muito obrigado aí pela atenção.